Mi, 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 mi. Tá gravando. Tá gravando. Essa é a lasqueira, cara. Só pra dizer aqui. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Doninha Hate. Eu sou o Gustavo, ele é o Rafael, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos filmes de terror. A gente vai hatear os filmes de terror atuais, que antigamente eram maneiros. Mas antes, não esquece de deixar aquela curtida logo no começo do vídeo para não esquecer mesmo, sabe? Você vira o telefone de lado e já esqueceu de curtir. Eu sei, eu conheço, eu faço igual. Deixa um comentário no final do vídeo, compartilha se você curtir, se você não curtir, tanto faz. Sempre tem alguém que vai gostar. Então compartilha isso daí. Se inscreve no canal, clica no sininho para ter mais vídeos, mais Doninha Hate, porque hatear é muito bom. Os filmes antigos, né? Filmes de terror antigamente, eram considerados clássicos, né? Desde os curtas, quer dizer, que podem ser chamados de curtas, tipo Nosferatu. Pois é, 1h30, 1h20 por aí. Porra, isso hoje em dia é curta. O Frankenstein tem 1h09. Ih, nossa. Isso não é um filme. Tem série da Netflix que episódio tem mais do que isso. Pois é, 1 hora é mais ou menos o tempo que eu terminei de comer o primeiro balde de pipoca e tô indo preparar o segundo. Dá pra assistir os dois ali como se fosse um filme só. Mas teve uma época que eles eram muito bons. Tinha aquela pegada de... Era meio nojento, né? Era Aquela bem gore. década de 80, 90. Ah, mas Nossa. bem antes disso. Você pega aí Frankenstein, como Nosferatu, eles são Sim. groundbreaking, né? Eles são divisores de água pro gênero. E aí, assim, eu entendo que não seja muito justo comparar com isso. Mas o ponto é que você pega os filmes de terror, né, de cada época, e eles são assustadores pro público daquele período. Então, assim, você assistir Nosferatu Esse é o hoje... ponto. Pois é, assistir Nosferatu hoje, ele não dá medo. Mas pensa numa pessoa de 1900 e pouquinho assistindo um filme que tem um tal de Conde Olaf, que é um vampiro, ele anda pelas sombras e tal, sabe? São imagens que, para um público que, bom... televisão, é algo assustador, saca? Então... Ainda mais na tela do cinema, né? Pois que é uma coisa... Saco, cara. Mas na nossa época tinha muito o lance da maquiagem, né? Isso. Era pouco efeito especial, porque era muito caro fazer efeito especial. Então eles apelavam pro efeito visual, um monte de maquiagem. Tudo tinha muita bolha estourando. Sempre estourava a cara de alguém, sabe? Isso é aquela gosma. Tudo tinha gosma, sangue. Salve Romero, salve Tom Savini, salve essa rapaziada aí. Interessante que eles tinham um ponto peculiar que era liquidificador, né? Todo filme de monstro zumbi tinha uma cena de liquidificador que tinha que liquidificar alguém ali. É padrão. Então ventilador de teto. Por isso que a gente tinha na escola o medo do ventilador cair na cabeça. Por causa dos filmes de terror. Não é? Se não me engano, na Noite dos Mortos-Vivos tem a parte do ventilador cortando a cabeça de algum zumbi. Provavelmente. Mas o interessante é que, assim, fazendo uma comparação aqui, você pega, por exemplo, filmes onde o CGI é muito presente. Então você começa aí, por exemplo, com o Exterminador do Futuro 1. Ele foi, né, um blockbuster que mudou ali a forma de se fazer efeito especial. Aí depois vem Exterminador do Futuro 2, que também é outro salto de tecnologia absurdo, sinistro. Aí você teve depois episódio 1 de Star Wars, que nego zoa, mas é também um outro salto gigante de efeito especial e a partir dali muda. Tivemos Avatar. Caraca, James Cameron é um maldito, né, mano? Caraca, a máquina... Não é, cara? Mas aí ele vai de novo. Provavelmente o próximo Avatar vai ser um outro salto. Então você percebe que ele vai evoluindo. Eu não percebo isso acontecendo com filmes de terror, saca? Pelo contrário, eu vejo uma involução nos filmes de terror. Velho, é muito triste. Porque você teve... Eles mudaram a forma de se fazer cinema. Não existia a tracking camera, aquela câmera que vai andando e tal. Eles inventaram. Isso. Essa rapaziada, o Romero inventou isso, saca? Tipo... Cadê, gente? O filme de terror, antigamente, ele tinha uma pegada mais de passar o terror pra você, né? Era mais colocar aquela situação... Cemitério Maldito é um exemplo muito legal, porque ele constrói bem o filme, sabe?
Ele vem construindo toda aquela situação. Os mortos-vivos, eles aparecem, mas eles não chegam atacando. Ele vai construindo todo o cenário e depois ele te joga aquela situação de tipo, e agora? Como é que esse pessoal foge daí? E você fica angustiado, sabe? Então, são datados, né? Como a gente falou aqui, Com cada um certeza. a sua época. Crianças tinham pavor do T-800 andando só aquele esqueleto e tal, e hoje é horroroso. Hoje é Sabe? horroroso. Mas quando você pega, por exemplo, o filme do Hitchcock, né? O. Caraca, Psicose. isso. Cara, aquilo não dá medo em ninguém, mas Não, coloca mas é na fantástico. época. Pois é. Bizarro, saca? Pô, aquela cena em primeira pessoa Nossa, no cara. chuveiro é Exato. maravilhoso, cara. Se você olhar a cena hoje, você não sente medo, mas. Saca? Então a gente sente muita falta desse tipo de coisa, porque hoje é basicamente o quê? Jumpscare. Exato. Acho uma merda. Eu tô aqui pra falar mal essa porra. Chega de jumpscare. Jumpscare tem que ser pontual. Ele tem que existir no filme de terror, sim. mas tem que ser pontual, Claro. cara. Ele não pode ser só feito disso, né? Como são a maioria dos filmes. É, cara, e o pior é que eles são tão programados no roteiro, Você sabe? sabe quando vai aparecer. Pois é. Tem hora que você já fica esperando. Eu, particularmente, eu gosto muito de filmes de terror e adorava assistir no cinema. Eu chegava no cinema e ficava aquela situação, né? Quando o filme tava bom, eu ficava naquela, caramba, eu vou levar um susto nesse filme. Porque eu tô dentro do filme e as pessoas vão perceber que eu me assustei. Mas sempre tinha alguém que gritava lá e tirava toda a atenção. Mas agora, tipo, no jumpscare, parece que eu tô vendo um react de YouTube. Todo mundo gritando ao mesmo tempo e o troço meio sem graça, sabe? Ó, uma coisa que eu fiz foi assistir The Conjuring. Foi o 3 ou o 4, sei lá. Acho que foi. The Conjuring foi o prequel, né? Eles, tipo, tem o 1, 2, aí tem a história. É o da velhinha? Isso. Né? Que é bem legal, Eu cara. gosto desse. Mano, as pessoas. A velhinha manda pra caramba. Você vê as pessoas no cinema, tipo, o nego tá com vergonha, tipo você de pular do cinema. Cara, mano, não. Mas o nego tá muito cagado Eu no assisti filme, o último no muito cinema, bom, cara. Muito bom. Fui eu e o amigo meu. Yuri, se você estiver assistindo isso daí, eu vou te explanar agora. Cara, a gente assistindo, ela começa a olhar umas malas dentro do. Dentro de um túnel lá, um lugar secreto que ela tá abaixada, tá presa ali. Ela começa a olhar umas malas. E, tipo, tem pedaço de gente. E eu pro Yuri. Olha o susto agora. Nada! Aí ele, não, eu vou me assustar com essa porra, eu já sei. Eu olho o susto agora, nada! Quando ficou relax, quando tranquilizou, ele, não vai ter susto agora, não! Cara, ele deu um pulo no cinema. É foda, cara. Muito bom, muito bom. Não, eu vejo pessoas ao meu redor assim, pô, tá maluco, mano, não sei o quê. E todo mundo gostou, tipo, você viu que foi uma experiência tensa, mas as pessoas saíram dali recompensadas por terem assistido o filme. E Exato. É por isso que eu acho The Conjuring a mais recente e última saga bem sucedida de terror no cinema. Isso é porque ele tem uma pegada de como eu falei antes, ele constrói bem o cenário. Isso. E você vê que os personagens que estão ali, apesar do conhecimento, você vê que em muitos momentos eles são impotentes. Isso. E você se importa com eles. E tipo, a principal, ela apesar de ser sinistra pra caramba, sim, ninguém tá dizendo que não é. Ser extremamente corajosa, você fica angustiado porque se ela tá sentindo medo naquela situação, imagina você, parceiro. Exato. Essa construção de personagem é muito boa porque você tem que fazer as pessoas se preocuparem com os personagens. Isso, tem que se identificar. Isso, e assim, em um nível um pouco diferente, nós tivemos os filmes antigos do Jason e do Fred Krueger. Né? Isso. Sexta-feira 13. E você tinha ali um início de mostrando como o personagem tá, como que o Fred faz pra entrar nos sonhos, ou no caso do Jason, colocar todo mundo numa casa e desenvolver
o relacionamento entre eles, que é uma coisa que tem até naquele jogo, eu não vou lembrar o nome agora. Friday the 13th? Não, o jogo recente que tem a cheerleader. Recente não, né? Tem uns 3 anos, sei lá, 2. O Until Dawn? Isso. Que é aquilo ali. É uma grande Isso. ode aos filmes de terror dos anos 70 e 80. Mas aquilo ali, ele é feito pra você se importar com os personagens. E eu sei que foi passando o tempo e foi ficando bobo e tal, porque né, a fórmula vai sendo desgastada. Mas no começo é muito bom. E antigamente era justamente isso. Você se importava com o personagem, não queria que ele morresse, queria que ele resolvesse a situação. Hoje em dia você fica torcendo pro cara morrer. Sim, mas tinha situações em que criava justamente isso aí. Você tem o cara que você quer que saia vivo, tá? A menina que você quer a pessoa chata, você fala, caraca, leva, que é muito chato essa porra. Era muito bom, tem uma cena no Sexta-feira 13, acho que parte 2 ou 3, que ele finca o facão no cara. O cara tá em cima da mulher, ele vai crava o facão no cara, e a mulher vai gritando, e ele vai empurrando pra atravessar o corpo do cara até chegar nela. Você fica, porra, ele podia morrer, mas ela não. Sacanagem. Então, eu tava olhando aqui um filme chamado Lights Out, de 2013. Ele ganhou prêmios e tal. Ele participou de um concurso de curtas de terror. E ele é o melhor exemplo, na minha avaliação, de como fazer um bom filme de terror hoje com jumpscare, né? E mostra em quantos minutos aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ele mostra em 2 minutos e 42 segundos tudo em que os filmes de terror de hoje erram. Nossa, impressionante. 2 minutos. 2 minutos e 42. Cara. Porque a construção de um filme de terror, geralmente, ele é feita como a gente está falando aqui desde o começo. Lenta, né? Você apresentando os personagens. No caso desse curto, você não tem como desenvolver a atriz, mas você está sempre focando na reação dela, né? Você se preocupa com o que ela está vendo e como ela está vendo. E é bem lento, as coisas são muito repetitivas e monótonas, e quando entra o susto, meu amigo... Puta que pariu, cara, é muito bom. Ninguém faz isso hoje em dia, cara. Porque o ponto aqui é que, assim, a gente não tá dizendo que não quer levar o susto. O susto faz parte. Senão não vou ver filme de terror, caralho. Pois é, mas a gente quer ter aquela preparação antes do susto. Um filme que ficou, aliás, sei lá, é uma saga, né? Que ficou muito famosa, que a gente ia assistir porque era galhofa, era o tal do Pânico. Naquela época ele já era super galhofa, a gente ia pra rir. Um é bom. Um é legal. Até porque tem aquela coisa de você não saber quem é o assassino e tal, tem um mistério. Na verdade, o bom dele é o suspense e não o terror. Bem lembrado. E ele demorou bastante tempo pra ele se aceitar como galhofa. É tipo os filmes do Resident Evil, que eles se encontraram no meio do caminho e falaram, agora a gente não tá aqui pra mais nada o bagulho, ok. Dane-se. Agora vai ser isso daí. Verdade. E agora estamos oficialmente a 0 podcasts sem falar de Resident Evil. Dessa vez foi eu que puxei, né? Você que tá puxando agora. Dessa vez foi eu que puxei, né, mano? Mas é uma parada assim, cara. Os caras não estão sabendo mais preparar. E outra coisa que também, até aquele Todo Mundo em Pânico, que por sinal não curto, ficou famoso justamente zoando esses erros. Também gosto muito do 1. O 1, nem lembro de... É o único filme de paródia de filmes que eu curto. O único. Mas nenhum Espartalhões, essas merdas todas. Eu gosto daqueles de década de 90. Ah, não, mas aí, ok. Mas os recentes, só Pânico. Sim. Aquele Todo Mundo em Pânico, ele zoa isso. Inclusive, tem uma cena que eles colocam a câmera grudada na cara da mulher e ela começa a chorar e começa a sair rios de lágrimas e catarro do nariz, essas coisas. Mas uma coisa que começaram a usar muito nos filmes de terror é isso de precisamos mostrar a expressão do personagem, como ele está sofrendo, como ele está com medo, e aí com aquele close na cara. Sabe a mulher correndo que torce o pé porque tá de salto? Que antes tem que focar na cara dela e ela olhando pra trás e... está me seguindo! Pois é.
Isso você tem, por exemplo, favor, no do Romero, só que é feito de forma muito diferente. Muito diferente. Pois é, Por exemplo, nesse e tinha Lights uma. Out, Ah, o foco é na personagem, mas tem alguns focos, mas é uma coisa que é muito pontual, né? Parece que a impressão que dá é que o diretor não tá sabendo fazer os cortes entre as cenas, não é possível. isso. Bizarro. Não, e são uns clichês tão. Chega a ser uma parada redundante, sabe? Eles vão se acumulando, um clichê em cima do outro. Antigamente tinha aquela pegada do Jason e do Fred, em que eles não corriam atrás das pessoas, eles iam andando. Isso dá um desespero, né, cara? Pois é, mas isso foi passando, e assim, eles são seres sobrenaturais. Exato. Então, o Fred, por exemplo, ele tá num sonho. Não precisa Ele correr pode fazer o tanto. que quiser ali. Perfeito. E aí vem nos filmes de hoje, colocam o assassino, o serial killer, É. andando atrás da pessoa e de repente, pá, tá lá, teletransporte? Fica um negócio meio. meio paia. Aquele, por exemplo, o It Follows, que tá recente. Eu não lembro. Eu não Não lembro lembro o português. nome em português. Mas é um filme Que tem aonde. que passar pra outra pessoa. Isso, você faz sexo com uma outra pessoa e você Isso. passa. Essa parte daí eu achei meio zoada. Mas, cara, é muito da hora. Mas, Porque, cara, tipo, a sensação que ele passa é bizarro. E é também um exemplo de filme recente bom. E a coisa, né? O que quer que for que seja aquilo, ele não vai correr nunca. Mas ele sempre sabe onde Isso, você mas tá. Ele vai ele tá sempre em movimento, cara. ele só caminha. Sabe, isso te dá um negócio Não, que é e a pode ideia. ser qualquer pessoa. Pois é, cara. Tipo, eles estão ali perto, só você vê e pode ser qualquer pessoa, qualquer figura. Isso é muito bizarro. Essa que dá uma sensação Isso é terrível. uma coisa legal que os filmes bons de terror fazem, que é criar signos pra deixar o telespectador apavorado junto com o personagem. Nesse It Follows, como você falou, alguma coisa, é a imagem de alguém morta te seguindo. Só que você não sabe que a pessoa tá morta, porque ela não tá com a cabeça aberta, Exato. nada disso. Então, os personagens do filme que já passaram por isso e conseguiram passar essa doença à frente, eles ficam paranoicos pro resto da vida, perguntando sempre se a pessoa que tá do lado dele tá enxergando fulaninho vindo. Pô, você tá vendo fulano também? Isso. Tô. Ah, não, então não é fantasma, porque só você vê. Isso. É. E ainda tem aquela situação muito de foda. que se a pessoa pra quem você passou morrer, Volta volta pra você. Nossa, cara. Então Isso a pessoa tá sempre porra. muito bolada. Saca? Uhum. Você cria essa tensão com filme de terror que não existe mais. Exato. Por que não existe mais? Isso Sabe? tá muito, É muito longe. bizarro. Eu assisti A Bruxa de Blair, o mais recente. Eu não assisti, não. Se não me engano, tem na Netflix. É bom? É mais ou menos. É mais ou menos. Aparece a bruxa no final. Eu gostei, mas não gostei. A sensação que me passou é que eles tentaram fazer na pegada do antigo. Bruxa de Blair, inclusive, Só que exemplo excelente. É, né? ele não me passa o mesmo sentimento do antigo, sabe? Mas é difícil também, né, cara? Bem Não difícil passa a fazer isso. mesma sensação. Que o antigo eu assisti tem relativamente pouco tempo. E ele ainda dá aquela sensação de. Esquisitinho, né? Porra, mano. De que caramba, você não faz ideia do que tá acontecendo, do que é aquilo, e os caras estão completamente perdidos, e você não vê o cara. É sempre por uma câmera terceira, sempre um. Eu achei isso assim fantástico, ainda mais o hype que eles criaram na época, como se fosse algo de verdade. Tentaram fazer naquele também do Enforcado. Enforcado? Frank? Era Frank? Que começaram no Facebook, isso tem uns 2, 3 anos. Que começaram a divulgar no Facebook um jogo que você falava com o espírito, não sei o que, não sei o que lá. Charlie? Isso, Charlie. Charlie, ok. Tinha uma parada assim, que eles tentaram criar um mito, uma lenda urbana, pra depois vir um filme, cara, que bostinha. Nossa. Quando começaram a lenda urbana, eu pensei, porra, Legal, pegada né? Bruxa de Blair. Sim. Maneiro, isso daí vinga. Mas um antigo que eu curtia muito era o The Haunted. Ele é da década de 90 a 91.
na verdade. Ele é sobre uma família que se muda para uma casa nova e eles são assombrados por 3 espíritos e um demônio. E Mano, o lance... Caraca, essa família aí, se pá, tá com problema, hein? Tá, problemaço. Caraca. Só que é interessante que a assombração, no caso deles, é progressiva. Vão acontecendo umas coisinhas pequenas. A mulher, ela ouve muito a mãe chamando pelo nome dela. Ela ouve a mãe gritando Janice, e quando chega no cômodo, a mãe não tá lá, sabe? E começa assim, vai progredindo. Eles acham que se passarem um tempo fora de casa, as coisas estranhas não vão acontecer. Aí eles vão fazer um piquenique, vão acampar, e vem uma esfera de luz negra flutuando próxima deles. E eles jogam a pedra volta, sabe? Pois é. Então eles tentam ajuda da igreja, só que a igreja se nega. Por quê? Porque eu acho que não tinha indícios o suficiente, sei lá. Tem essa parada que a gente vê no Exorcista. Qualquer exorcismo tem que ser permitido pelo Vaticano, verdade. Exato. E aí eles procuram um ex-padre, um padre que foi proibido de exorcizar, sei lá. Mas o cara não é exorcista oficial. E por um tempo ele resolve a situação. Só que depois volta pior. Eles chamam demonologistas e dizem lá, são eles que dizem que tem um espírito, que tem um demônio deixando os espíritos mal, não sei o quê. Enfim, o final do filme tem aquela pegada que a gente gosta de... não é um final bom. É um final angustiante. Que eles se mudam, né, se livrar daquela casa assombrada. Maldita. Que inclusive o cara foi estuprado por um espírito lá. É bizarro. E acaba o filme com eles fazendo a mudança, enquanto a mulher tá colocando uma planta lá, ela ouve a mãe chamando o nome dela. E acaba. Porra, é muito maneiro, cara. Cara, eu sou desse que tem esse cagaço de tipo, eu estou andando, aqui em casa, tá escuro, eu virei. Cara, se eu virar no escuro e ver, sei lá, uma figura de 2 metros com lençol em cima, eu morro ali mesmo. Nossa, eu fala pra Léo não usar branco. Exato, na sua casa. Não, já subo ali mesmo. E não tem isso hoje. Esse tal do minha hate mais light de todos, né? Porque é um hate com tristeza. É um hate com pesar. Exato, cara, porque... Mano, olha só. Eu não me lembro qual é o... Caraca, eu não vou lembrar agora. Mas eu posso pegar filmes genéricos aqui. Por favor. Quando você fala de Saw, né, de Jogos Mortais, o primeiro é muito bom. Nossa. Mas não é um filme de terror. Eu só assisti, pra falar a verdade, só assisti bem o primeiro. Só assisti até o final o primeiro. E o primeiro, ele tem uma ideia muito legal. Tem. E acabou. Ele é muito interessante. Acabou. Só que quando eu terminei de assistir o filme, cara, esse filme é muito comercial. Eles vão fazer 200 e eu não vou assistir. Pois é. Me recusei simplesmente assim. Mas ele tem uma pegada legal. Ele passa aquela angústia da situação e tal. Só que ele me vendeu mais como um suspense com gore. Isso, não, com certeza. Não é filme de terror. Eu falei, o que você falou, suspense com gore totalmente. E, inclusive, se você tirar a parte do gore, né, extremo, ele é muito parecido até com o Colecionador de Ossos. E aí você pega os filmes hoje, cara, na Netflix, minha mãe adora esse filme. Ela sabe que são ruins, né? Cara, mas é uma coletânea infindável de, sei lá, a freira do convento não sei o que, surfando na onda dos filmes recentes da freira. Terror e não sei onde. Cara, e você vai ver os filmes, cara, é uma porra de um que eles chamam de ear rape, né? Que é um troço que faz um barulho alto no seu ouvido. E aquilo vai te assustar porque, tipo, te incomoda. É como se ligasse uma parte do cérebro
que injeta adrenalina pra você fugir Isso, e é daquele isso. barulho, sabe? Mas isso dura segundos. Assim, não, É menos. como a gente faz aquele barulho que incomoda o cachorro pra ele sair de perto. Isso. Porra, não é isso que eu quero de terror. E hoje em dia só Não, pô. tem essa desgraça. É Só isso do tem essa começo ao desgraça. fim. Se tiver adolescente, então fodeu. Eu curtia muito assistir filme oriental de terror. Pô, Primeiro mas aí porque não as dá, lendas não. deles são muito bizarras, Não cara. consigo. Tá maluco. Aquilo é muito assustador. Cara, então, eu achava o Chamado um pouco mais dentro desses filmes que você gosta. Mas eu confesso que, ao menos a versão americana, hoje, eu assistindo, eu acho que ele é talvez o primeiro passo da merda que vieram dos Também filmes. que foi aquela parada que se tornou muito comercial, né? Exato, eu acho que foi o primeiro. Mas o interessante é que, assim, no Chamado, eu gosto muito do background dele, Sim. do lore. Porque ele tem uma história maneira, que é a história de você ter que fazer uma cópia da fita. Porra, eu acho isso legal. Não faz o menor sentido, não precisa explicar, só precisa colocar ali no filme pra... Caraca, existe uma salvação, será? Talvez? Quem sabe? Pois é. Mas assim, eu não acho tão assustador. Ele tem uns sons irritantes. Exato. Mas eu acho mais assustador a Samara do Todo Mundo em Pânico, sacudindo a serra elétrica na frente do poço, do que ela saindo da televisão, cara. Pois é, cara. Então, a eu cena tenho da pavor Samara... do Todo Mundo em Pânico. É, assim, a cena dela saindo do poço e tal ficou icônica. Eu fiquei com pavor, né? Porque eu era um pouco mais novo, mas olhando hoje, a cena ela ainda é esquisita, te causa uma coisa, mas se você for olhar mesmo, todos os elementos que estragam os filmes de terror na nossa avaliação já estão ali. Puta, aqui, o excesso de jumpscare, eles fazem uso o tempo todo de barulhinhos que incomodam o ouvido, fica só naquilo. Ruído branco o tempo todo, cara. Sabe? O ruído branco só pra dormir, sabe? Porra, não, velho. É um negócio bom. Então, aquele... acho que... Um filme que mais me deu susto na vida foi o Brinquedo Assassino. Pô, mas aí é moleque, né, cara? Eu era criança ainda, eu lembro quando minha irmã alugou a fita e ficava me zoando porque ela assistia e eu tinha um medo desgraçado. Eu assistia no PT. Sexta-feira no cinema. Pois é, eu assisti antes ainda. Tá de começar a passar. Eu não passava perto dessas merdas. Porra, eu era muito moleque e eu tinha medo de fechar o olho porque eu vi o Chuck e eu nem vi o filme todo. Mas assim, é um filme que não... Ele tem os jumpscares, mas ele não tem aqueles barulhos. É bem diferente. Ele tem uma pegada bem diferente. E tem aquela coisa do brinquedo ser pequeno e se esconder em qualquer lugar. É foda, né? Isso era muito maneiro. Além de ser um terror sobrenatural, porque você não consegue matar um brinquedo, né? Mas o interessante é que vai voltar o Brinquedo Assassino. Estão refazendo aí, sei lá. Mas é galhofão do caralho, né? Pois é, ele virou comédia. Eu até, em partes, gostei dele ter virado comédia. Porque eu gosto quando o filme se assume. Verdade. Só que, pelo que eu vi, não vai ser comédia não, cara. Vai ser um remakezão do Brinquedo Assassino. Talvez seja bom. Eu não ponho muita fé. Pois é, exatamente. Porque esses remakes de filmes de terror, cara, eles basicamente pegam uma obra que tava boa, mas datada, e transformam no terror da atualidade, que é um jumpscare que não tá datado, mas não é terror, não assusta. Verdade. E essa é a droga. Mas a molecada gosta muito de jumpscare. É porque é engraçado. Você vê o coleguinha levando susto, pulando. Páreo. Essa é a parada. Eu gosto muito de alguns determinados filmes. Inclusive vai sair o Emanuele 3, eu ainda não assisti o 2, eu vou assistir antes de ir. Emanuele? Não, Annabelle. Nossa! Annabelle. É parecido, cara. Parecido.
Só que... Adeus conteúdo family friendly, né? Caraca, eu disse esse nome, ferrou. O Emanuele bonito agora, Ferrou. você é louco? E o pior é que eu nunca vi Emanuele. Eu também não. Não pegava aqui em casa. Nossa, mas em casa também não pegava, não. Pois é, vai lançar o Emanuele 3. Annabelle, cara. Annabelle, cara, nossa. Nossa, cara, tá difícil, tá difícil. Eu ainda não assisti o 2, eu vou assistir. O 1 achei meio assim, mas ele tem uma pegada de terror sobrenatural e tal. Então, Me porque lembrou um pouco do próprio Brinquedo Assassino até. o The Conjuring é oriundo do Annabelle, não é isso? Então. Isso. E eu só assisti os... Na verdade, o Annabelle é uma prequela do The Isso. Conjuring. Eu só assisti Só os que veio The depois. Conjuring. Cara, eu gosto muito. Também gosto bastante. Ali dá pra ter uma pequena luz no fim do túnel. Inclusive tem um que é nessa pegada, que é o... Caramba, Terror em Amityville. Eu colei aqui, olhei pro livro. Lá. O filme é bem fraquinho, eu achei bem Sim, fraquinho. exato. Inclusive é com o Ryan Reynolds. Isso? É... Caralho, terror. Eu li o livro e, tipo, ele fala muito do casal do The Conjuring. Isso, é isso aí mesmo. Né? Porque é um casal real, né? E o filme não fala nada, sabe? Aliás, 80% do filme não tá no livro. O livro é muito melhor, leiam. Horror em Amityville. E pro futuro? O que você espera? Além dessas continuações e remakes e... Cara, o cenário tá estagnado. Bom. Tá. Porque o que nós tínhamos antigamente era uma liberdade muito grande dos diretores, escritores, né, roteiristas, de criar história e tal, porque eles estavam criando, né? Eles botavam dinheiro do bolso deles e tal, então era uma obra deles. Hoje em dia tem que vender. E o que vende é jumpscare. Pode ser que nos próximos anos, aí 5 anos, nós vejamos uma mudança, né, de paradigma no cenário. Não sei se isso vai acontecer e caso aconteça, eu não sei para onde nós vamos, porque eu não consigo ver em um futuro próximo mudando tanto a forma dos diretores fazerem cinema terror ou horror. Vejo. Eu acho que a gente vai ter sempre esses filmezinhos bem meia boca que todo mundo gosta, mas que só tem jumpscare e uma bosta. Isso. E uma ou outra ilha ali de alegria, né, de filmes mais diferentes, né, como esse It Follows, The Conjuring. De repente aparece entre aspas, um novo Atividade Paranormal, né, no sentido de ser um filme que vai avançar um pouquinho, né, vai fazer aquela curva pra frente, né? Tomara. Pô, eu esperava muito que isso acontecesse, porque a gente tá parado desde o fim da década de 90 nisso, né? Tá, porra, já vai mais de 20 anos só com jumpscare, cara. Tá. Para chegar no jumpscare demorou um pouco. Demorou, né? Verdade. Mas acho que já tem tempo suficiente para o pessoal começar a repensar essa indústria. Porque tem muita coisa boa para ser explorada. Como você citou exemplo aí, existem formas diferentes de você contar uma história de uma forma assustadora. Se você for ver, passava na nossa época de adolescência, infância, aqueles Goosebumps, Clube do Terror. Eu nunca gostei muito porque eu achava Goosebumps bobo. Então, já na época eu achava bobo. Porque era muito infantil. Mas você pega umas histórias ali que já tem uma pegada de terror melhor do que o que a gente tem hoje nos filmes. Porque o foco não era esse. O foco era na história para assustar. Pois é. Então, assim, eu acho que eles poderiam ver mais por esse lado, gastar um pouquinho mais de tempo fazendo o roteiro e um pouquinho menos de tempo com edição de som, botando ruído branco pra incomodar a gente. Tem o recente Corra, né? Corra do
É bom. Fantástico. E ele tem um filme também de terror que ele lançou agora, que é com a Lupita Nyong'o. Eu não assisti esse Eu também não vi mais esse não. recente. Mas que ele traz tudo que a gente gosta de volta. Mas, cara, Corra é fabuloso. Tudo que a gente gosta, ele traz Nossa Senhora. de volta. Então assim. Cara, eu fiquei muito mal vendo aquele filme, nossa. Só que é isso, é um filme. 2, no máximo, em 10 anos, em 5 anos. E você vê que ele é tão Porra. fora da curva que é premiado, não sei o que. E tipo, Absurdamente. Isso mesmo. pra filme nesse estilo ser premiado, ele tem que ser muito bom. Pois é, então é triste. Eu acho que talvez essa seja uma boa forma de voltar com esses diretores que, por acaso, eles vão e ganham notoriedade e eles conseguem fazer coisas mais autorais, né? Porque aí Exato. o estúdio confia no nome dele para vender o filme e tal, e talvez. Eu achava que essa iniciativa de Netflix, Amazon Prime, de fazer os próprios filmes ia trazer um pouco disso. Inclusive, fiquei muito animado quando começou a Netflix aqui. Eu comecei a ver filmes de terror igual um louco. Só que foi o contrário. Parece que os diretores eles querem ganhar view, né? Eles querem ganhar view para poder vender mais para poder vender mais Nesse e fazer caso, mais. A Netflix não é culpada, porque eles dão liberdade criativa sim. Exato, basta mas ver os caras não fazem. Essa que é a parada. A quantidade de títulos diferentes e legais que tem, o cara que tá fazendo filme de terror não pode dizer que ele tá preso a um contrato, não. Não. Mas ele quer vender, então. É triste, mas vamos ver. Vamos ver, vamos rezar pra isso daí, porque já tô cansado de passar raiva, de clicar no filme ali. Porra, botei outro dia tal de Terceiro Olho 2. Netflix me recomendou. Cara, com 5 minutos de filme, eu já tava nervoso, nem a pipoca tava salvando. Terceiro Olho 2. Eu não sei nem onde tá o Terceiro Olho 1. Mas é melhor não responder. Se for responder, responde lá nos comentários. Isso. Deixa aquela curtida se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal, compartilha. Se você também passar raiva que nem a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Boa sorte, valeu. Eu não sei porque eu fiz assim, mas eu fiz assim. Eu sou um Power Ranger agora, sei lá. Valeu. Tchau.